Ei, gente! Olá! Tudo bem? Vamos continuar aqui com a formação de imagens e as respectivas características dos espelhos agora convexos. A título até de recordação, não esqueça. Os raios luminosos e o objeto e os elementos de um espelho esférico convexo estão de lados opostos, ok? Você vai observar aqui que eu vou traçar aqueles mesmos dois raios, tá? Da última formação nos espelhos esféricos côncavos. Isto é, partindo da extremidade do objeto, vou traçar o raio paralelo ao eixo principal. Agora observe, a reflexão do raio estará do mesmo lado do raio incidente. O raio incidente e o raio refletido estão do mesmo lado. E você sabe que todo raio incidente paralelo ao eixo principal, a reflexão do raio deverá passar por que elemento do eixo principal? Pelo foco. Então você deve estar se questionando, mas como o raio incidente e o raio refletido estarão do mesmo lado e o elemento foco estará do outro raio? Muito bem. Na verdade, para espelhos convexos, o que vai passar pelo elemento foco não deverá ser o raio efetivo. Não esqueça, nós temos raios efetivos e temos prolongamentos de raios. O raio refletido efetivo estará do lado do objeto, assim como do lado do raio incidente. E o que passará então pelo foco do espelho convexo? O que passará então pelo foco do espelho convexo será o prolongamento deste raio refletido, ok? Então fique ligado. Raio incidente paralelo ao eixo principal, raio refletido passa pelo foco. Porém, nos espelhos convexos, o que passará pelo foco será justamente quem? O prolongamento do raio refletido, tá bom? O segundo raio que eu vou utilizar é o raio que atinge o vértice, reflete-se pelo vértice, obedecendo à lei da reflexão regular. Você vai verificar que ambos os raios refletidos nesse espelho convexo formarão um pincel divergente, um feixe luminoso divergente. Prolongando então os dois raios refletidos, vamos obter uma interseção de prolongamentos. Vou mostrar para você, mas fique atento. Interseção de raios, imagem real. Interseção de prolongamentos, a imagem é do tipo virtual. Fique atento. Traçados então os dois raios, como havíamos previsto, e os respectivos prolongamentos, então vamos lá. Raio incidente, observe, paralelo ao eixo principal, reflexão, passa pelo foco. Espelho convexo, o que passa pelo foco não é o raio, e sim o prolongamento. Raio incidente no vértice, raio refletido pelo vértice, observe o pincel divergente, seus prolongamentos intersectam. Prolongamento do raio refletido, prolongamento do raio refletido, interseção de prolongamentos, aqui vai se encontrar a extremidade da imagem. Observe também algo interessante. Qualquer que seja a posição do objeto no eixo principal, nós teremos uma construção única em espelhos convexos, tá? Entenda também que o objeto estará dentro a imagem estará dentro do espelho e sempre entre o foco e o vértice desse espelho. Vamos caracterizá-la? Real ou virtual? Formada pela interseção de prolongamentos, a imagem é do tipo
virtual. Direita ou invertida, as ordenadas são iguais, então a ordenada da imagem é igual à ordenada do objeto, ela é direita. E por construção geométrica, você observa que ela diminuiu, que ela é menor que o objeto. Diminuída ou menor, ou reduzida. Tá legal? Mais uma vez enfatizando, para espelhos convexos, só existe uma construção. Para qualquer posição do objeto no eixo principal, qualquer imagem fornecida será sempre do tipo virtual, direita e reduzida e localizada entre o foco e o vértice. E aqui, gente, olha só. Quando nós estudamos os espelhos esféricos, nós temos algumas equações que traduzem as características de imagens conjugadas. A partir dessas equações, nós podemos determinar matematicamente uma altura de uma imagem, a posição de uma imagem em relação ao vértice do espelho, caracterizar a imagem a partir das equações, determinarmos a distância focal de um espelho, a altura do objeto em relação ao vértice do espelho. Tem uma série de coisas que eles podem determinar a partir dessas equações. Veja bem, inclusive as próprias características da imagem matematicamente. Você vai ver. Antes eu preciso apresentá-los, tá? Existem duas equações dos espelhos esféricos. Uma é chamada por equação dos pontos conjugados. Toma cuidado que é uma soma de inversos, né? Então você vai ver aqui, ó. Essa é a equação dos pontos conjugados. 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Essa é a equação dos pontos conjugados. Tá legal? E existe uma outra equação chamada por equação da ampliação, ou aumento linear, ou aumento linear transversal. Ampliação, ou aumento linear, ou aumento linear transversal, ou aumento transversal, é a mesmíssima coisa. Simbolizamos pela letra A. E essa ampliação, observa que é representada pela letra A, essa ampliação pode ser obtida a partir de duas frações. Tá legal? Vamos às frações então. Então vamos lá. A ampliação, ela é a razão I sobre O. É assim que a gente pode calcular a ampliação de uma imagem. E a ampliação de uma imagem também pode ser calculada por menos, cuidado que esse sinal é negativo, menos P' sobre P. Como a ampliação pode ser calculada a partir de duas frações, ora, se a ampliação é essa fração, se a ampliação é essa fração negativa, eu posso então dizer que guarde assim, tá bom? I sobre O igual a menos P' sobre P. Tá legal? Evidentemente que você deve estar se questionando, poxa, mas quem são F? Esse F aqui você já sabe lá do estudo inicial. Mas quem são P', P? Quem são I, O? Então vamos identificar essas grandezas aí, essas dimensões, tá bom? Vamos lá. Ora, estão aqui então identificadas as grandezas, as dimensões que indicam F, P', I e O. Vamos lá. F você já sabe, que é a distância focal. A título de recordação, a distância focal é a metade do raio de curvatura. P e P' são as posições. P, posição do objeto, P', posição da imagem. Essas posições são as distâncias de objeto e imagem em relação ao vértice do espelho. Distância do objeto ao vértice, posição do objeto. Distância da imagem ao vértice, posição da imagem. I e O são, respectivamente, tamanho ou altura,
tamanho ou altura de O, objeto, e imagem. Como se aplicam, então, essas equações e as respectivas dimensões e grandezas nas questões? Vamos ver, então, agora. Para encerrar, então, toda a parte conceitual de espelhos esféricos, devemos tomar um certo cuidado e termos uma certa atenção no referencial de Gauss. Como funciona o referencial de Gauss? Bom, a título de recordação, as equações que nós vimos há pouco, equação dos pontos conjugados, equação da ampliação. Muito bem. Atenção. O referencial de Gauss, ele, a partir dos sinais positivo e negativo, sinais algébricos, positivo e negativo, ele faz com que você diferencie um espelho côncavo de um convexo. Como funciona? Funciona assim o referencial de Gauss. Quando o espelho for côncavo, a distância focal F e o raio de curvatura, por sua vez, serão positivos. Legal? Quando o espelho for convexo, a distância focal e o raio de curvatura serão negativos. Tome muito cuidado. No espelho côncavo, se você esquecer de utilizar o sinal algébrico, entende-se. Mas esquecer o sinal negativo para o convexo é um erro muito grave. Tá bom? Muito bem. Vamos falar agora sobre imagens. Referencial de Gauss para espelhos e agora para as imagens. A imagem pode ser do tipo real ou virtual. Toda vez que a imagem for real, esse valor de pelinha encontrado terá sinal positivo. Imagem real, pelinha positivo. O problema é quando ela for virtual. Toda vez que a imagem for virtual, pelinha terá sinal negativo. É assim que você vai fazer para identificar uma imagem de natureza real ou de natureza virtual. Assim como uma imagem que pode ser direita ou invertida, para a imagem direita e o tamanho da imagem ou a altura da imagem terá sinal positivo. Em contrapartida, para imagens invertidas, I será negativo. Tá legal? Guardem o referencial de Gauss, esses sinais, para que você possa, a partir da matemática dos espelhos esféricos, identificar uma imagem. Se porventura você encontrar uma imagem cujo pelinha for positivo, um valor numérico pelinha positivo, você já sabe que a imagem é real. Se você encontrar uma imagem I com sinal negativo, você já sabe que a imagem ela é invertida. Tá legal? E da mesma forma para os espelhos. Atenção, gente! Antes de começarmos, antes de iniciarmos o estudo matemático dos espelhos esféricos, eu queria passar um macetezinho para vocês, tá? Reveja depois nas construções. Toda imagem que é de natureza real, observe isso depois lá, tá? Toda imagem real, ela terá sempre natureza invertida. Então, se falar que uma imagem é real, você associa direto invertida e vice-versa. Em contrapartida, toda imagem de natureza virtual, ela terá natureza também direita. Essas características, real e invertida, são intrínsecas. Virtual e direita são intrínsecas. Se é real, obrigatoriamente é invertida. Se é virtual, obrigatoriamente é direita. Tá legal? Vamos guardar isso como um grande de um macete.